Nasci em Saracuruna. Quem conhece Saracuruna aqui? Pouca gente, de fato. É o último bairro de Saracuruna. A minha mãe, ela me enganava. Ela falava que eu morava em Caxias, mas é o último bairro de Saracuruna. E eu nasci no interior de Saracuruna, num bairro chamado Ana Clara, né? No Rio de Janeiro antigo tinha o lixão de Caxias e nós nascemos ali muito próximo ao lixão e muita economia daquela região era voltada à economia do lixo. E com toda essa escassez, meu pai e minha mãe me deixaram o legado de estudar. Então, era a oportunidade que eu tinha. Sempre estudei em escola pública, fiz Escola Técnica Federal de Química, Química Industrial, Engenharia, mestrado aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado e pós-graduação na Universidade de Munique, na Alemanha. Quando eu me formei, uma multinacional me absorveu, foi aí o meu início profissional, e uma multinacional suíça, em que eu guardei algumas culturas que fizeram parte de toda a minha formação empresarial. E por ser empresário há mais de 30 anos, passei por diversas circunstâncias econômicas do nosso país. A primeira delas foi o governo Collor, né? Onde que as multinacionais saíram do país. E é nas grandes crises que vão te fazer crescer, nas grandes oportunidades das grandes crises. E foi aí que as multinacionais saíram do país, os clientes ficaram desassistidos. Foi quando eu me tornei empresário, porque eu era trainee dessa empresa, me tornei gerente dessa empresa, e ela saiu do país, os clientes ficaram desassistidos, e eu absorvi esses clientes aqui no Brasil. Mas, no início, não foi nada fácil. Foram um ano já de CNPJ e de muita guerra no mercado para conquistar o primeiro cliente e com todos os desafios de poucos recursos. Eu me lembro que eu preparei o catálogo da minha empresa num papel A4, impressão jato de tinta de última geração. E através desse catálogo de papel A4, jato de tinta, eu saía prospectando nas grandes indústrias. Meu negócio sempre foi vender serviços especializados para grandes empresas, grandes grupos corporativos. Então, uma multinacional ser contratado por um grande grupo é super fácil, mas um recém-formado, um engenheiro recém-formado, para ser contratado por um grande grupo, oferecer uma consultoria técnica de engenharia especializada, foi um desafio grande. E desafio de tudo, de estrutura, de início de negócio, que pode conectar com muitas realidades que estão aqui. Eu me lembro que eu não tinha secretária, né? E nem muito menos escritório. Então, comecei o CNPJ numa casa lá em Saracuruna, de quarto, sala, cozinha e banheiro. Fala bem rapidinho, quarto, sala, cozinha e banheiro. Mais rapidinho, quarto, sala, cozinha e banheiro. Porque era tão pequenininho, porque o quarto dava para a cozinha, a sala dava para a cozinha, o banheiro dava para a cozinha, tudo dava para a cozinha ali, telha de barro, e um grande desafio de começar uma empresa desse jeitinho aí. E essa empresa não tinha telefone fixo. Eu possuía um telefone fixo nesse catálogo de jato de tinta A4, o número dele de um orelhão em frente à minha casa, gente. O orelhão tocava naquela época. Quem sabe o que é o orelhão aqui? Que negócio que tem assim uma bola, que tem um telefone de ferro dentro. Exatamente, o telefone tocava. E eu peguei o número daquele telefone e coloquei no catálogo da minha empresa.
E quando tocava, eu saía de dentro de casa, minha casa ficava bem no final do terreno, eu atravessava o terreno todo para chegar no telefone, CTA, bom dia, CTA, boa tarde. Era um desafio. Aqui, um belo dia, o telefone tocou, eu estava ocupado dentro de casa, fazendo alguma coisa, eu não consegui chegar a tempo, e na minha rua tinha um camarada que ele tinha um déficit cognitivo, é isso? Um déficit cognitivo, ele ficava assim na rua, assim, cara grandão, fortão, ele ficava assim na rua, assim, o dia inteiro, de manhã até entardecer, ele ficava assim. Aí o telefone tocou, eu saí correndo, não deu tempo, e ele saiu do outro lado da rua, atravessou a rua, foi até o telefone, CTA, bom dia, ganhei meu primeiro secretário naquele dia. Foi ali, nesses desafios, que iniciou a CTA Engenharia, uma empresa de especialidade na área da engenharia, onde que nós temos hoje 25 anos de mercado, mais de 1.500 colaboradores, mais de 800 contratos performados, mais de 100 clientes, e eu estou presente em mais de 15 países. Você pode aplaudir por isso? Porque eu me orgulho de alguns números nossos que eu vou citar aqui, que é bem legal. A gente tem a divisão de serviços na área de engenharia e consultoria, estudos e projetos de manutenção, segurança e meio ambiente e saúde, SMS, monitoramento de controle ambiental, gestão de contratos e serviços especializados, auditoria e consultoria. E eu percebi que, para a gente chegar a alcançar alguns números, eu trouxe aqui os números nossos atuais, porque nós temos só 5 minutos, para mostrar para vocês o crescimento e como é possível sair de uma realidade de escassez, ainda que seja difícil o início, mas chegar a números como esse. E eu vou falar o porquê de chegar a números como esse. Esse aqui é o nosso backlog de contratos, nós ultrapassamos a 1 bilhão de contratos esse ano, faturamento atual mensal de 21 milhões por mês, faturamento anual no período de 2025, esperado em torno de 250 milhões por ano, faturamento planejado para 2026, 30 milhões de reais por mês, planejado no fechamento de 2026, 360 milhões de reais em faturamento. É possível isso porque teve que haver alguns valores guardados, porque a importância de qualquer empresário que está aqui, de guardar esses valores e permanecer nesses valores, e eu vou citar alguns insights aqui para vocês, porque visão vocês têm. Todos nós que somos empreendedores e empresários, visão nós temos. O que precisa, além da visão, talvez esses valores nem necessariamente estejam todos com vocês. Mas uma coisa que eu aprendi, e você já pode começar aí a anotar, é que qualquer negócio, seja qualquer negócio, é preciso você ter um time em que você encaixe pessoas certas nos lugares certos. Guarde isso. Pessoas certas nos lugares certos. Esse é o grande valor. Porque você pode ter uma visão, se você... E eu já conheço muitos empreendedores, e até mesmo empresários que se lançaram, que tiveram grandes visões de negócio, mas não possuem o talento do foco. Porque a visão sem o foco, ela pode dar em nada. Pode você ser apenas um sonhador de um negócio. Você tem uma ideia maravilhosa, extraordinária no seu negócio. Mas se você não tiver foco, e é possível que de fato você não é uma pessoa focada ali,
Foco é aquilo que te traz a execução do seu sonho, a execução da sua visão. Você precisa ter pessoas do seu lado que, no mínimo, possua esses valores de foco. Um outro princípio e valores que nós carregamos e que nós colocamos como criação de cultura desde a sua fundação, porque todos os princípios e valores que você identificar daquilo que você está recebendo de visão, você precisa acreditar que serão culturas empregadas em todo o seu negócio, desde o início do CNPJ até o seu CNPJ já está prosperando e frutificando e crescendo. Então eu carreguei esses princípios e valores em toda a história. Então, meu time são pessoas certas, nos lugares certos, com bastante foco, para que eu pudesse estruturar uma empresa de grande porte hoje, com essas características. E aí, guarde outra insight que eu vou te dar. Pessoas com ownership. Ownership é uma tradução de uma linguagem antiga dessa empresa suíça que eu recebi. São pessoas que vestem a camisa. Pessoas que têm o senso de dono. Pessoas que vão caminhar o seu time com esse senso de dono. Então, nós entendemos que esses valores, foco e ownership, são necessários no seu time. Para poder você... E outra, não é desassociado em nenhum momento. A intenção também, ali de execução, sem vestir a camisa, não adianta nada. Você logo, logo vai perder aí, porque vai ter que ter uma parada, vai ter que ter uma troca. Então, o ownership sem foco é um esforço disperso e desperdício um pouquinho mais na frente. Então, quando os dois estão caminhando juntos, os resultados aparecem. E aí, eu quero aqui encerrar com... Perdão. Isso. Os valores e princípios que se tornaram como cultura da minha empresa. A excelência, a colaboração, a inovação o tempo todo e os resultados. Você levanta o time para esse compromisso de ownership, você vai colocar todos os seus sonhos, você vai colocar pessoas com foco para poder desenvolver várias áreas da sua empresa, os seus controles. Uma empresa, para chegar nesse porte, é necessário você fazer investimentos de inovação. A CTA hoje já compõe com todo o seu sistema administrativo, de RH, de IDP, do sistema TOTVS, todo ele. Agora nós estamos entrando com a inteligência artificial dentro dos nossos sistemas para recrutamento. São mais de 1.500 colaboradores espalhados no Brasil. Então, tem gente sendo contratada lá em Manaus. Como é que faz uma contratação efetiva, uma seleção efetiva? Somente à distância, e às vezes não é possível chegar o nosso ADM na área. Como é que a gente faz isso? Trazendo inovação, trazendo a inteligência artificial. Hoje, nós temos um portal no nosso site, que é Trabalhe Conosco, e aí a pessoa acessa lá, vai ter a disponibilidade das vagas e envia a documentação. A inteligência artificial já faz todo esse controle e aí faz toda essa gestão e faz até análise de índice de criminalidade, algo nesse sentido aí, as certidões necessárias, e já vai para o RH aquilo mais certo possível. Então, todos esses controles de credibilidade de contas, seriedade no seu controle de credibilidade de contas, as suas DREs mensais, analisadas linha por linha, despesa por despesa, o seu resultado do seu negócio. Eu tiro
um dia no mês para avaliar toda a minha empresa no sentido da análise de risco, onde que não só nos riscos de controle, né, o meu CFO, a controladoria, a gestão administrativa, analisando a gestão jurídica, eu tiro um dia por mês para pensar sobre os riscos do meu negócio. Quais são os meus riscos naquele momento, naquele ano, naquele mês? Seriedade na questão de CLTs, são 1.500 colaboradores CLTs. Alguns valores, eu disse que eu tenho orgulho, que de fato nós temos o menor índice de causas na justiça. Acho que o mês passado tinha chegado a um número gigantesco de causas na justiça, de 5 causas trabalhistas. Isso é surreal. Outro dia eu estava palestrando para um grupo de empresários, é quase que impossível. Mas por quê? Nesse um dia por mês, eu tiro para analisar para que, aonde está o meu risco? Se é trabalhista, onde estão os acordos, os ACTs, os acordos trabalhistas? Nós estamos respeitando, eliminando previamente todas as questões trabalhistas para que na frente não cause problema e algum passivo para a gente. Não só os riscos trabalhistas, mas os riscos financeiros. Como é que está o nosso endividamento? Como é que está a nossa alavancagem? Como é que está o nosso backup de contratos? Como é que está a nossa projeção futura? Toda essa análise, e aí nos dá a segurança do nosso negócio. Outro valor é os riscos que a gente mede, riscos trabalhistas, de acidente de trabalho, né? Nós temos 0% de acidente em 30 anos. Isso por quê? Para a avaliação, desde o staff da companhia, o nosso colaborador sabe se para executar uma atividade, a nossa atividade é em área industrial, ele tem o dever e o direito de fazer uma recusa na sua atividade de trabalho, se caso aquela atividade tiver algum ato inseguro. Então, isso vem do staff da companhia, na abertura do contrato, na abertura do negócio, aquilo ali é feito todo o diligenciamento, todo o institucional da empresa, com seus valores da política de 9.000, ISO 14.000, ISO 45.000 e toda a gestão administrativa da empresa. Isso tudo faz com que você tenha segurança no negócio até o final. E eu queria encerrar essa minha apresentação em 15 minutos, apenas passando para vocês os meus maiores valores. Se você puder anotar, eu acho que isso vai fazer de grande valia para você. Eu tenho o primeiro valor, que é uma fé expressiva. A minha espiritualidade. Eu tenho uma fé expressiva em Deus. Eu acredito que Ele pode me dar uma inteligência diferenciada, uma sabedoria diferenciada para me tornar aquilo que Ele quer que eu me torne. Segundo, eu acredito no crescimento profissional. O crescimento profissional é necessário. Então, conquistas suas. Fé expressiva, profissão realizada, você precisa estar realizado profissionalmente. E, por último, um casamento feliz, uma família feliz. Esse, para mim, são os 3 maiores valores de qualquer empresário bem-sucedido, seja homem, seja mulher empresarial, que tenha essas áreas conquistadas na sua vida. Uma fé expressiva, uma profissão realizada e um casamento feliz. É o que eu desejo para todos vocês. Obrigado.